Recapitulando então, o que é um processo? Passo a passo para executar uma tarefa. Então, por exemplo, a partir do momento que você saiu da sua casa, né, para chegar até aqui, você executou uma série de etapas para cumprir esse processo de chegada aqui na escola. O gestor de processos, ele procura pensar em todas as contingências que podem acontecer para que, caso ocorra algum problema, ele já tenha um plano B, um plano C, um plano D. Então, por exemplo, eu vim para cá, não me toquei que era finados e que a pista do cemitério estaria fechada. Apesar que nunca está fechada, esse ano está. Então, alguém veio do EPTG para cá? Você viu que está tudo fechado? Passei pelo parque. Ah, você passou pelo parque. Então, você não chegou a passar ali na frente. Então, o que acontece? Né? Eu sempre venho para virar à esquerda e aí eu venho, pego a pista aqui e estou aqui rapidinho. Não, está tudo fechado, até os hospitais. Aí você tem que dar a volta. Aí a W13 ali estava com uma batida de carro na entrada da W13, então eu tive que ir lá peixinho. Então isso fez eu chegar um pouco atrasado. Eu não pensei nessa contingência, então eu não sou gestor de processo, né? Mas, porque é algo inesperado. Mas é justamente isso que o gestor de processos faz. Pensar em coisas inesperadas e aí com isso ele vai pensando nas alternativas. Só que dentro do normal, cada processo tem várias etapas. Então qual que é o objetivo do gestor de processos? Reduzir etapas. Se eu puder executar um processo em 10 etapas e não em 15, melhor. Esse processo é mais rápido, mais econômico e aumenta a qualidade. Esses são os 3 objetivos da gestão de processo que a gente viu na aula passada. Reduzir o tempo, reduzir o custo e reduzir a qualidade. Ou aumentar a qualidade, aumentar a qualidade. Aí o que acontece? A gente viu na aula passada o conceito de mapeamento, análise e melhoria de processo. Então, o que é mapear um processo? Colocar esse processo no papel. Eu posso descrever em texto um processo. Só que, a partir do momento que a gente descreve em texto, qual o tamanho que não vai dar essa explicação de um processo? Vai ficar enorme, mesmo que seja um processo simples. Então, o ideal é que a gente faça o quê? Que a gente desenhe esse processo. O nome da ferramenta para desenhar um processo se chama, como a gente viu na aula passada, fluxograma, que mostra o fluxo, né, que o processo segue. É para seguir aquela frase assim, não entendeu? Quer que eu desenhe? Então já desenha logo, porque todo mundo já entende. A partir do momento então, que a gente desenha um processo, a gente está mapeando um processo. Quando eu mapeio, aí eu vou fazer o quê? Analisar. Analisar o processo é perceber os seus gargalos, seus erros, aonde eu posso reduzir etapas, aonde eu posso aumentar a qualidade, aonde eu posso reduzir o custo. E aí, para isso, a gente usa uma técnica chamada 5W1H, que é What, Where, Why, When, Who e How. Então, são 6 perguntas em inglês. O que é o processo? Como é o processo? Quem executa o processo? Quando o processo é executado? Enfim, aquelas perguntas que toda criança faz. A partir do momento que a gente, então, coloca isso no papel, a gente está questionando o processo, sem análise. Aí eu vou analisar aonde eu posso reduzir, se aquele processo é executado por tal pessoa, qual outra pessoa pode executar, como deixar ele mais econômico, e aí você está pensando em sugestões de melhorias. Essas melhorias, elas podem dar certo logo de cara. Essas melhorias podem ser tampão, tipo, faça uma melhoria rápida, só para ter mais tempo para pensar em melhorias mais efetivas. Ou essa melhoria, ela pode ser apenas algo provisório. Então são 3 tipos de melhoria, como a gente viu na aula passada. E foi aí que a gente parou na aula passada. Então vem nessas etapas. Só que assim, na aula passada, eu falei para vocês que o processo era o passo a passo para executar uma tarefa. E na realidade não é com essas palavras que caem em prova, são palavras um pouco mais complexas. E aí eu acho que daí merece a gente voltar nessa definição de gestão de processo. Porque essas palavrinhas são meio chatas, elas vão sempre estar presentes em prova. A melhoria tem depois da análise ou dentro da análise? Tem que ser uma sequência lógica, você mesmo vai me responder. Como é que eu consigo melhorar algo sem analisar antes? Sim, certo. Então a melhoria vem depois, tá? Então, o que acontece? Vamos recapitular essa definição de gestão de processo, que eu acho que quando ela tem muitos termos técnicos, é importante a gente resgatar. Então, o que é um processo? Definição acadêmica, que é aquilo que cai em prova. Conjunto de inputs que passarão por elementos transformadores, cujas fronteiras devem ser respeitadas, gerando outputs, que proporcionarão feedbacks, que devem gerar a retroalimentação do processo, com o risco de causar a pseudo-retroalimentação. Então,
Então, assim, eu vou até repetir o exemplo que eu dei na aula passada. Porque se você apenas decorar essas palavras, você vai acabar esquecendo. Né? A gente podia apenas traduzir e está tudo certo. Mas vamos entender essas palavras. Então, o mesmo exemplo que eu dei. Vamos supor que agora à tarde, uma senhora de idade avançada vai receber os bisnetos em casa e ela está com preguiça de fazer um bolo. Então ela foi comprar um bolo na padaria. Do que esse bolo é feito? Farinha, ovos, leite, os ingredientes. Também foi usado para fazer esse bolo mão de obra, matéria-prima, tempo, temperatura. Tudo isso são as entradas de um processo. Entradas de um processo se chamam inputs. Esses inputs todos, eles vão passar por elementos transformadores. Então, por exemplo, o primeiro elemento transformador. O padeiro lá vai pegar os ingredientes, jogar no recipiente da batedeira. Segundo elemento transformador, ligar a batedeira. Terceiro elemento transformador, desligar a batedeira. E assim sucessivamente. Então, esses inputs, as entradas do processo, vão passar por elementos transformadores. Entre um elemento transformador e outro, existe uma fronteira. O que é uma fronteira? É o limite onde acaba o elemento transformador e começa o próximo. Então, por exemplo, pode até ser que seja a mesma pessoa que vai executar todas as etapas, mas existe um momento em que eu tenho que desligar a batedeira e colocar a massa na forma. Isso é uma fronteira. Eu tenho que colocar a forma no forno, outra fronteira. Eu tenho que tirar a forma do forno porque o bolo já cresceu, outra fronteira. E assim sucessivamente. Então, por enquanto, gestão de processos, conjunto de inputs que passarão por elementos transformadores cujas fronteiras têm que ser respeitadas. Quando a gente atingir a última fronteira, o bolo está pronto. O bolo pronto é a saída desse processo inteiro. Saída do processo é chamado de output. Aí beleza, esse bolo está lá na vitrine. Essa bisavó de idade avançada, então, compra o bolo e leva para casa. E aí chega o momento dela fatiar o bolo com os bisnetos. Cada um come uma fatia, a bisavó também, e os bisnetos elogiam. Nossa, vovó, que bolo gostoso. E a bisavó reconhece, é mesmo, que bolo maravilhoso. Isso não foi um feedback? Só que esse feedback não tem a menor serventia se o dono da padaria não ficar sabendo. O dono da padaria tem que ficar sabendo. Até porque ele sabendo que as pessoas estão elogiando o bolo, ele pode melhorar ainda mais o processo. Mas não foi isso que aconteceu. Essa bisavó, assim como os bisnetos, foram comer a segunda fatia, e a bisavó percebeu, sentiu algo estranho na sua boca. E o que é pior do que encontrar uma barata inteira dentro da fatia? Encontrar meia barata é pior do que duas, metade, né? E foi o que ela encontrou, metade da barata. Aquele sentimento de nossa, que bolo gostoso, se transforma em raiva, ódio, rubéola, malária, tuberculose, tudo de ruim que vocês possam imaginar. E aí essa bisavó fica indignada, pega os bisnetos pela mão, pega o resto do bolo e vai até a padaria. Chega na porta da padaria e já começa a berrar. Essa padaria é porca, é nojenta, não comprem nada nessa padaria, fazendo exatamente essa expressão. Isso é o quê? Um feedback negativo. O dono da padaria pode ter duas possíveis reações. Primeira delas, porca é a senhora deve morar no chiqueiro. Sai daqui, sua velha nojenta. Isso não é uma resposta adequada ao feedback. Isso é uma falsa resposta. Falsa retroalimentação, que a gente chama de pseudo-retroalimentação. Ou ele pode dar uma resposta adequada ao processo. Uma resposta adequada seria fazer essa vovó se acalmar, em primeiro lugar. Então vamos supor que ele vira calma vovó, até a velhinha se acalmar. E aí então, com ela calma, pega na mão dela e fala: vovó, vem aqui conhecer a minha linha de produção. E aí ele mostra uma linha de produção de uma padaria que não existe. Tudo limpinho, tudo brilhando. Essa padaria não existe no Brasil, né? Todo mundo com luva, touca, máscara, avental, enfim. Ele fala: vovó, não tem como essa barata ter saído daqui. Olha a barreira de proteção contra insetos que eu tenho aqui em cima. Olha o laudo de dedetização. Eu dedetizo a cada 15 dias. Mas incidentes podem acontecer. Vamos fazer o seguinte: a senhora daqui para o resto da sua vida tem um bolo de graça por semana aqui na padaria e eu vou tomar mais cuidados para que isso não aconteça. Obviamente que essa bisavó não vai aceitar logo de cara esse bolo, mas ela vai parar de gritar, isso com certeza. E daqui a pouco ela vai pegar esse bolo uma vez por semana, porque as pessoas esquecem, e o custo desse bolo vai se diluir, porque ela vai pegar o bolo, mas ela vai comprar o pão, vai comprar o leite, vai continuar cliente. E outra, pelo resto da vida, pela foto, qual é o tempo de resto de vida dessa senhora? Não é muita coisa, né? Esse cara então volta para dentro da padaria
e analisam. E ele fala, cara, não tem como essa barata ter saído daqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dobrar a barreira de proteção contra insetos e eu vou dedetizar agora uma vez por semana. O que ele fez com esse feedback negativo da vovó? Retroalimentou o processo. Essa retroalimentação do processo não vai gerar mais inputs, mais alimentos transformadores, mais fronteiras, mais outputs, mais feedbacks? Isso é gestão de processo. Então assim, eu coloco dessa forma porque eu acho que assim você não esquece essas definições todas. Quer ver, se eu voltar para a definição, você ela não ficou bem mais clara. Então o que é gestão de processo? Conjunto de inputs que passarão para elementos transformadores, cujas fronteiras devem ser respeitadas, gerando outputs, que proporcionarão feedbacks, que devem gerar a retroalimentação, com o risco de causar a pseudo-retroalimentação. Então isso é gerenciar processos. Vamos ver se ficou clara a definição, agora voltando nela. Definição de processos. Conjunto de inputs que passarão por elementos transformadores, cujas fronteiras devem ser respeitadas, gerando outputs, que proporcionarão feedbacks, que devem gerar retroalimentação com o risco de causar a pseudo-retroalimentação. Ficou claro agora? Quando fala a definição, não vem toda a história do bolo? Essa história do bolo você não esquece mais. Então o que acontece? Vamos supor que para fazer isso, para aumentar a barreira de proteção contra insetos, etc., ele pergunta para os funcionários a opinião deles. Funcionários, vocês acabaram de ver o que aconteceu. O que vocês acham? Com base na opinião deles, o dono da padaria vai melhorando o processo, gradualmente. Isso se chama qualidade total. Qual que é a diferença da qualidade total para a reengenharia? A qualidade total pergunta a opinião de todo mundo e vai melhorando continuamente. Reengenharia. Não pergunto nada para ninguém. Funcionários, dobra agora a barreira de proteção. Fulano, liga agora para a dedetizadora para dedetizar uma vez por semana. O que é reengenharia? Mudanças radicais. Muda radicalmente o processo e adapte-se quem quiser. Qualidade total. Pergunto para as pessoas as opiniões, considero as opiniões e vamos melhorando gradualmente. Qual é a diferença então entre qualidade total e reengenharia? Qualidade total, melhoria contínua. Reengenharia, mudanças radicais. Beleza? Diminuir o tamanho da padaria? Não. Diminuir funcionários, equipamentos? Não. Se eu tomar uma decisão que diminua o tamanho da padaria, não, vou fazer o seguinte, não produzo mais bolo aqui na padaria, vou terceirizar. Vou pedir para alguém fabricar os bolos da padaria para mim. Você não diminui o tamanho da padaria com isso? Isso não foi nem qualidade total, nem reengenharia, isso foi downsizing. Down, diminuição, size, tamanho, enxugamento. Essas são as três estratégias de gestão de processo. Ou eu pergunto a opinião de todo mundo e melhoro gradualmente, ou eu mudo radicalmente e adapte-se quem quiser, ou eu diminuo o tamanho. Downsizing, reengenharia, qualidade total, inversamente respectivo aí. Ficou claro a visão geral do que é gerenciar processo? Agora a gente vai para o detalhe. Então é o seguinte, quais são os princípios da gestão de processo? Primeiro, reduzir a parcela de atividades que não agregam valor. Se uma etapa não agrega valor, para que manter? Tira. Segundo, aumentar o valor do produto através da necessidade dos clientes. Qual é a coisa que o cliente do século XXI mais reclama quando vai comprar alguma coisa? Preço. Preço, não é? Dá para baixar o preço? Quero desconto. Empresa que dá desconto não valoriza seu produto. Nenhuma empresa tem que dar desconto. Você tem que criar um valor agregado para o cliente perceber que por aquele preço ele está levando muito mais do que ele merece. Com isso ele paga mais caro sorrindo. Mas não é enganar o cliente, não é uma enganação. É mostrar para o cliente que aquele preço é justo. Por exemplo, vocês pagariam R$50 numa garrafinha dessa de 500 ml de água? Pagaria sim. Se vocês estivessem uma semana no deserto do Saara sem tomar água, você não pagaria 50, você pagaria 5 mil, ou não? Mas o que eu quero dizer com isso? Se eu conseguir te vender um produto que você interpreta como sem ele eu morro, você paga o valor que eu cobrar. E detalhe, não paga criticando não, paga agradecendo. Isso não é enganar um cliente, isso é mostrar que o meu produto é muito além do que ele imagina. Quer vender alguma coisa legal? Coloque no seu produto valores agregados, onde o seu cliente ao comprá-lo vai receber muito mais do que ele comprou. Percepção de barato. O que é essa percepção de valor agregado? É relação custo-benefício. O que é relação custo-benefício?
Se você, por exemplo, você fez matrícula aqui na escola, nos meus cursos, seja lá onde for, e aí você percebeu que ao terminar o curso e fazer a prova, você passou dentro do número de vaga. Você pagou caro ou barato no curso? Foi de graça. Ué, fiz o curso, passei dentro do número de vaga, foi de graça. Você fez o curso, nem classificado foi. Foi caro ou foi barato? Caro, mas você pagou o mesmo preço do curso. Se eu passo é de graça, se eu não passo e nem classifico, foi caro. Valor agregado. Então, o que eu tenho que fazer na gestão de processos? Criar uma qualidade superior no meu produto, que o cliente perceba que ele está levando mais do que ele está comprando. Aumentei o valor agregado. Em outras palavras, eu posso gerenciar processos internos, mas se o cliente não perceber a melhora, não adianta nada. O cliente tem que perceber. Terceiro, reduzir a variabilidade. Como assim? Se eu tenho diversas formas para executar o mesmo processo, para que executar por diversas formas? Escolha uma só, que seja mais barata, a mais rápida e que tenha mais qualidade. Exemplo, para construir essa sala de aula, deve existir N técnicas de engenharia que levem ao mesmo produto final. Por que eu vou permitir na minha empresa de construção que se execute essa sala por qualquer método? O importante é ela ficar pronta. Não, eu tenho que criar padrão para que essa mesma sala seja construída com alta qualidade, custo lá embaixo e mais rápido. Reduz a variabilidade. Pensando em produtos ofertados para um cliente. Se você oferta milhares de produtos, o cliente fica indeciso. Principalmente se for libriano. O que acontece? Sim. Sim. Libriano é indeciso. Não. Tu pega um cardápio do McDonald's que só tem 5 sanduíches e fica meia hora para escolher o sanduíche. Não posso comer nenhum. Tá vendo? Por isso. Não. Se fosse escolher, ficava meia hora de escolher. Não mesmo. Olha só. Brincadeira à parte. Se eu tenho menos produtos, eu não estabeleço padrões mais rápidos para a produção deles. Por que o McDonald's tem 5 ou 6 tipos de sanduíche padrão? Porque eu já tenho um método que fabrica os 5 ou 6 sanduíches na mesma velocidade. Você vai num restaurante à la carte, não leva de 30 a 40 minutos para um prato ficar pronto? Porque ele é personalizado. Tem clientes para os dois produtos. Tem cliente para o fast food que quer ser atendido rápido, quer ir embora rápido. E tem o cliente que espera mais tempo e paga mais caro para ter algo personalizado. Tem cliente para os dois. Mas qual é a tendência do século XXI em relação ao cliente? Velocidade, praticidade. O século XXI não tem tempo a perder. Se eu reduzo a variabilidade, eu faço mais rápido. Outro princípio, reduzir o tempo de ciclo. Se eu uso um forno no meu restaurante que faz o prato ficar pronto em 40 minutos, eu não posso ter um forno melhor que faça o mesmo prato em 30 minutos? O cliente fica mais feliz. Outro princípio, simplificar através da redução do número de passos ou partes. Se eu diminuir etapas, fica mais rápido e fica mais barato. Isso sem dúvida. Outro, aumentar a flexibilidade de saída, de output. O cliente do século XXI ele quer produtos personalizados. Chega no McDonald's e pede para tirar o picles do Big Mac. Só tirar, eles esquecem. Porque é tão padrão o jeito de fazer que até para tirar ele esquece. Pede para incluir um ovo frito no Big Mac, vai rolar? Nem ovos eles trabalham com ovos. Então quer dizer, não existe flexibilidade de saída. O produto é aquele. Por que o McDonald's vem perdendo espaço mundialmente para o Burger King? Porque o Burger King cria o sanduíche que você deseja. Eles têm o sanduíche padrão também. Mas se eu quiser montar o meu, tem essa opção. E hoje a gente quer produto personalizado. Pelo menos você já conhece o sabor. Se eu já conheço o sabor, mas por exemplo, no Burger King, não, eu quero um hambúrguer com 15 hambúrgueres, 15 carnes, eles fazem. Calcula o preço para você na hora e eles montam. Sem nenhum problema. Quanto que você vai pagar por isso? Bem mais caro. Não é pegar um sanduíche de 4 carnes e multiplicar para dar 15 carnes. É bem mais caro, mas eles fazem. Fazendo uma analogia, aonde eu compro roupa mais barata? Na C&A ou mandando fazer no alfaiate? Na C&A. Na C&A é mais barato, mas é igual para todo mundo. No alfaiate, aquela roupa é só para mim. É personalizado. Flexibilidade de saída. O cliente do século XXI paga mais caro para ser atendido de forma especial? Paga. Mesmo na crise? Mesmo na crise. Um exemplo disso, o país não está em crise? Vai num show qualquer no estacionamento do Mané Garrincha, está lotado. Que crise é essa? Que tem pessoas que pagam R$400 num show e está lotado. Aonde está a crise? A crise existe, só que a pessoa não abre mão daquilo que ela deseja, personalizadamente. Então, se eu me adequar
a esse estilo de vida da pessoa do século XXI, minha empresa vai ter sucesso. Outro, aumentar a transparência do processo. Quanto mais o processo é transparente, mais pessoas vão conseguir opinar sobre esse processo. Se o meu processo não é transparente, eu não consigo ter opinião da orelha seca. E a opinião da orelha seca é tudo nessa vida. Por quê? Naquele exemplo que eu dei das pastas de dente. Se o orelha seca, se eu escuto, ele vai me dar uma solução para o problema que é muito mais barato que a solução que eu pensei. Só consigo fazer isso com processos transparentes. Outra, introduzir a chamada melhoria contínua. Nada é tão bom que não possa ser melhorado mais um pouco no dia seguinte. Mesmo que chegue na perfeição, amanhã o cliente está mais exigente, então eu não sou perfeito. Tenho que melhorar continuamente, senão a minha empresa fica para trás. E por fim, fazer o chamado benchmarking, como as bancas adoram essa palavrinha nas questões. O que é benchmarking? Eu poderia dizer que benchmarking é: no mundo nada se cria, tudo se copia. Uma boa frase para resumir benchmarking. Só que isso dá uma ideia de cópia e cola não autorizada. E benchmarking não é isso. Benchmarking é ético. Eu troco informações com o meu concorrente me diz o que não fazer e o que fazer. É comum você pensar na situação brasileira, no perfil de mercado brasileiro, concorrentes se ajudarem? Não. Mas isso é uma realidade necessária. Trocar ideias com os concorrentes, não para ter os segredos dele, ele não vai me revelar os segredos. Mas ele pode, num bate-papo comigo, me revelar o que ele fez que deu errado e o que ele fez que deu certo. E eu adotar o mesmo modelo, corrigindo, adaptando para a realidade da minha empresa. Qual é o interesse de um concorrente em manter viva a empresa concorrente? Ter um concorrente por perto me obriga a ser melhor a cada dia, a me superar sempre. Então olha que ideia contraditória para a realidade do pensamento brasileiro. A cultura do brasileiro é destruir o concorrente. Né? Oi? Lei de Gerson. Não, o certo não é esse. O certo é alianças estratégicas. Se junte ao concorrente. O concorrente pode te ajudar muito. Quando você, não precisa nem fusão, quando você se junta numa parceria, você já observa os erros que ele comete e não comete. Você já observa o que ele faz de bom e copia. Só que quando você é parceiro, essa cópia não é plágio. Essa cópia é natural, sou parceiro. Isso é benchmarking. Escrevam aí embaixo a definição correta de benchmarking. Troca ética de informações. Isso, essa palavrinha que está aqui. Tá. Troca ética de informações. Benchmarking. Benchmarking. Pronúncia benchmarking. Troca ética de informações. Aí existe o interno, o funcional e o competitivo. O que é o benchmarking interno? Troca de experiências entre colegas do mesmo departamento. Interno. O que é benchmarking funcional? Troca de experiências entre departamentos. E o que é benchmarking competitivo? Troca de experiências entre concorrentes. Não. Estratégico, tático, operacional, você está olhando só para a empresa. Benchmarking interno, por exemplo, caramba, acabei de passar no TST e eu não sei como é que trabalha esse processo aqui. Amigo, me ajuda? Aí o amigo vem e te explica. Aí você fala, peraí, esse processo é assim? É. Não dá para fazer eliminando essa etapa não? É mesmo, rapaz, não tinha pensado nisso. Benchmarking interno. Benchmarking funcional. Existe um processo na área de vendas que poderia ser adaptado para a área financeira. É difícil adaptar processos de um departamento para o outro, porque as realidades dos departamentos são diferentes. Mas dá para adaptar. Alguma coisa que dá certo numa área pode dar certo na outra. Funcional. Benchmarking competitivo entre concorrentes. Então, por exemplo, a Ambev adota uma prática copiada da Coca-Cola, mas não é plágio, é porque conversaram entre si. O que a gente não imagina é o seguinte: as empresas são concorrentes e querem se matar. Só que os acionistas tomam uísque juntos, trocam ideias juntos, toda sexta-feira à noite. E eles trocam ideias, benchmarking competitivo. Beleza? Esses são os princípios de qualquer gestão de processos, independente da metodologia, qualidade total, reengenharia ou downsizing. Ok? Entre departamentos. Mesma coisa que tático, benchmarking tático. Entre colegas de trabalho. Vamos lá. Como a colega perguntou, não é bem isso, mas é. Benchmarking interno é no nível operacional. Benchmarking funcional é no nível tático.
Mas eu não posso dizer que benchmark competitivo é no nível estratégico, é entre concorrentes, é olhando para fora, ok? Continuando. Aqui eu coloquei um pouco mais de informações sobre benchmarking, para aprofundar um pouco mais. Já foi tema de redação, explicar benchmark. Isso eu oriento vocês a estudarem em casa como leitura complementar. Tá? Vamos dar continuidade. Bom, questões sobre benchmark. Essas vamos fazer. Como eu falei, é mais para complementar, mas vamos lá. Olha só, nesse processo de benchmark, as empresas participantes têm função a processos empresariais semelhantes. Eu nem preciso conversar com a empresa. Eu só observo o que ela faz no mercado e já adoto. Genérico. Tá? Questões. Benchmarking pode ser definido como uma nova tecnologia que ajuda as pessoas a ter uma percepção diferenciada da realidade organizacional por meio da abertura de informações antes tidas como confidenciais, facilitando dessa forma a aprendizagem das pessoas na organização. Cara, se tu levantar informações que antes eram tidas como confidenciais, isso não é benchmarking, isso é espionagem industrial. Então, questão errada. Porque qual é a frase que você copiou aí para resumir benchmarking? Troca ética de informações. Questão errada. Então, no genérico, ele é o... Oi? No genérico, o benchmark no genérico... Benchmarking genérico é quando você só observa empresas parecidas com a sua. Não precisa nem trocar ideias. Só que é uma coisa que você observa que o mercado inteiro percebe. Então não é também plágio. Entende? Por exemplo, quer ver? Vamos falar de uma... Eu queria mudar de exemplo, não falar de Coca-Cola mais. Mas só vem Coca-Cola na cabeça. Não, tirar refrigerantes. Vamos ver um produto. Vai, Microsoft. Vamos supor que você é uma empresa que concorre com a Microsoft. Será que você precisa ter uma conversa ética com os acionistas da Microsoft para poder perceber o que ela faz de bom e você imitar mais ou menos esse processo? Não há necessidade, ela é tão transparente. Então o que é um benchmark genérico? Eu observo o que o meu concorrente faz, que é público, e procuro fazer igual ou corrigir os erros que são públicos. Benchmark genérico. Ok? Outra, ataques competitivos da concorrência ou estabelecimento de crises são exemplos de justificativas de quando se deve realizar o benchmark? Não. Benchmark é a troca ética de informações, certo? Eu devo fazer benchmark quando eu estou sendo atacado pelos meus concorrentes? Você não pode aprender. Vamos lá. Certamente outros concorrentes meus também já foram atacados por concorrentes. Sim. Se eu estou sendo atacado por concorrentes, eu não posso copiar a experiência de quem já o foi? Posso. Devo. Ou estabelecimento de crise. Uma crise enorme, inflação lá em cima. Devo observar a experiência de quem já viveu uma crise como essa? Sim. Então a questão está certa ou errada? Tá certo. Mudou de ideia? Tá. Professor, eu trabalho numa seguradora, mas eu não sei. E agora virou moda umas fraudes em previdência. Isso pra gente era novidade. E aí a diretoria entrou em contato com outras seguradoras e descobriu que eles também sofriam de algum tipo de fraude semelhante. E eles se juntaram e hoje a gente tem uma estratégia de combate e prevenção à fraude comum nas seguradoras, Benchmark. mas cada um tinha passado por um problema diferente da outra, mas todos com fraude. Um era só o documento falso, outro eram os dados do cliente que eram falsificados também. E aí, junto foi tipo um quebra-cabeça. Hoje a gente tem uma estrutura bem forte contra isso, está sendo sempre aperfeiçoada, mas foi por conta da conversa, da troca do benchmark. E de forma ética, não foi um copiando do outro com plágio. Foi troca de parceria, e são concorrentes. São concorrentes. Mas por quê, gente? É muito melhor para concorrentes se juntarem e ambos se defenderem de outras agressões, para ambos permanecerem vivos no mercado, para quem sabe voltar a calmaria e só brigar entre si, do que um tentar derrotar o outro no meio de uma crise que já está tentando me destruir. Eu não vou ter dinheiro para me proteger de uma crise e me proteger do concorrente. Então, no momento da crise, concorrentes se juntam. Passou a crise, vamos voltar a se matar?
Mais ou menos assim. Diga. Esse benchmark, ele só pode ser feito a nível de cúpula? Ou Não. posso ser Tanto é que o interno. diretoria? Não, pode ser lá na orelha seca. Tanto é que o benchmark interno. Eu sou um reles funcionário. Não, quando é no caso desse, né? Como de concorrência. Ah, não. Aí é cúpula. Não, aí é cúpula. Para a realização do benchmark tem que estar muito inserido na cultura organizacional. Se a cultura da organização não for a de trocar ideias, ninguém vai trocar. Então eu acabo interligando isso de novo com qual matéria? Gestão de pessoas. Está tudo interligado. Outro, o objetivo básico da gestão da qualidade do processo é a eliminação completa de erros, considerando o cliente como prioridade máxima. A gestão de qualidade no processo atua sempre tendo em vista a introdução de melhorias no processo produtivo. É enunciado. Sim, eu sempre pego no pé com isso, esquenta não. Nesse sentido, os itens que se seguem, ainda mais que vai chegando certo horário, depois de um domingo o dia inteiro, tá tudo certo. Pergunta: a estratégia básica da gestão da qualidade no processo é a de busca da melhor organização possível do processo. Até aí, correto. Por meio da eliminação das perdas, da eliminação das causas das perdas e da otimização do processo. Tudo maravilhoso? Sim. Correto. Na realidade, só copiou o enunciado com outras palavras. Não foi? Aí ficou fácil. Outra. No modelo de gestão da qualidade no processo, há sempre uma forma de fazer melhor o que é feito hoje. Nesse modelo de gestão, o desenvolvimento de uma atividade de produção pode ser considerado normal se gerar lucro, mesmo que isso implique algum desperdício. Você concorda ou discorda até aí? Vamos de novo que a atenção se perdeu. No modelo de gestão da qualidade... No modelo de gestão da qualidade no processo, há sempre uma forma de fazer melhor o que é feito hoje. Melhoria contínua. Nesse modelo de gestão, o desenvolvimento de uma atividade de produção pode ser considerado normal, se gerar lucro, mesmo que isso implique algum desperdício. Talvez em alguns momentos eu possa desperdiçar algo procurando lucro. Só que isso é um erro, o certo é não desperdiçar. Mas vamos ver o resto. Pode-se dizer que toda atividade que não agrega valor ao processo ou a um produto é um desperdício. Não. Gente, nem toda atividade que não agrega valor é desperdício, não. Nem toda. E nem toda ação desenvolvida no processo produtivo deve ter como reflexo básico o aumento da satisfação do cliente. Você pode até ficar em dúvida no restante. Se pode ter prejuízo ou não, porque normalmente alguma coisa tem. Se tudo que não agrega valor é desperdício ou não, você pode até ficar em dúvida. Mas tem uma coisa que mata essa questão de vez. Ela está dizendo que, olha só, nem toda ação desenvolvida no processo deve ter como reflexo o aumento da satisfação do cliente. Aí está errado. Tudo que eu faça no processo tem que ter como objetivo final a satisfação de vossa majestade o cliente. Tudo. Se eu não pensar em satisfação do cliente, fecha a empresa. Se eu não pensar em satisfação do cidadão, fecha o órgão público. Se eu não pensar em satisfação do cidadão enquanto cidadão, fecha o governo. Esse seria o certo. Mas a distância disso para a prática é enorme. Digo. Você pode dar um exemplo de uma atividade que não agrega valor no processo, mas que também não é um desperdício? Posso? Posso, peraí. Numa determinada escola que eu dava aula para concurso, o aluno tinha que passar a carteirinha para a catraca liberar a entrada. Na porta de cada sala de aula tinha outra catraca. Aonde, se você não estivesse matriculado naquele curso que estava rolando naquela sala, a catraca não era liberada. Por que a escola fazia isso? Tinha muito aluno que pagava matrícula para um curso e ia assistir aulas de outro curso, mais caro. O que não agrega valor aí? Para que ter uma catraca na porta e outra catraca na porta de cada sala? Ou deixa a catraca só lá na porta, ou deixa a catraca só na porta de cada sala. Por exemplo, eu não poderia ter na entrada um bedel, apenas olhando se você está com a sua carteirinha na mão, o que facilita a entrada de todo mundo sem atrasos e filas, e aí sim, só na porta de cada sala uma catraca? Poderia. A catraca na porta principal agrega valor? Não, mas também não gera desperdício. Tá aí um exemplo. Gerou um custo de ter implementado, mas a partir do momento que está ali, o custo já se diluiu.
Só que é desnecessário, não precisa. Não agrega valor, mas também não gera desperdício necessariamente. Mas gera desperdício a partir do momento que eu tenho a fila para pessoas para entrarem, sendo que elas vão ficar insatisfeitas de ficarem na fila. Um exemplo. Aquilo que não agrega valor é aquilo que foi feito à toa, que para a época podia parecer interessante, para hoje não deveria continuar. Nos órgãos públicos não tem muita burocracia desnecessária que não agrega valor? Por exemplo, o ato da matrícula numa escola qualquer não é uma série de procedimentos que poderiam ser resumidos? O ato de você tirar uma segunda via do seu RG não é uma série de procedimentos que podiam ser resumidos? E assim sucessivamente? Isso é tirar o que não agrega valor. Okay? Outro, a gestão de processos de uma organização deve ser avaliada de acordo com alguns critérios, como por exemplo, verificação de como é feita a análise crítica dos processos de melhoria de serviços ou produtos. Outra não, continuando. Para a introdução de ações corretivas e a análise de como o processo é implementado de forma que as características definidas para o produto sejam asseguradas e entendidas para todas as unidades envolvidas da organização. Quando a gente lê de uma vez só, como eu fiz agora, você lê e tem a sensação de que não entendeu nada. Técnica de estudo novamente, frase por frase. A gestão de processos de uma organização deve ser avaliada de acordo com alguns critérios? Sim. Como, por exemplo, verificação de como é feita a análise crítica dos processos de melhoria de serviços ou produtos? Eu tenho que verificar como que é feita a análise dos processos. Se eu melhoro as análises, eu melhoro as soluções. Correto? Para introdução de ações corretivas e análise de como o processo é implementado de forma que as características definidas para o produto sejam asseguradas e entendidas por todos os departamentos. Em outras palavras, de forma que aquilo que a gente projetou para um produto seja realizado ao pé da letra conforme o projeto. Certo ou errado? Questão óbvia, correta. Não é tão óbvia na hora da prova. Fora dela fica bem mais óbvio. E pela terceira vez, quando você faz em casa 3 vezes seguidas, aí fica bem mais óbvio ainda. Outro, proporcionar rapidez nos processos, complementar a estrutura formal, motivar e integrar as pessoas, ser estável e destituído de líder. São características da estrutura organizacional informal? Antes que você responda. Você está falando de estrutura formal ou informal? Não parece que isso é gestão de pessoas? Mas é gestão de processos também. Processos são melhor ou pior executados se eu permito a informalidade dos grupos autogerenciados ou se eu obrigo que sejam feitos em grupos formalmente constituídos pela empresa. Então volta na questão. Características da estrutura organizacional informal. Uma estrutura informal proporciona rapidez dos processos? Sim, são todos amigos, todos têm afinidades. Cara, pensa no seguinte. Quer ver fazer uma analogia que mata de vez a questão? Lembram na época da escola quando tinha trabalho em grupo? Como que era o trabalho em grupo? A professora definia quem eram os membros do grupo. A gente ficava puto. Por quê? Eu não quero fazer o trabalho com essa anta, mas a professora definiu, essa anta faz parte do grupo. Beleza. Trabalho em grupo onde cada um já é emburrado um com o outro. O que a gente fazia naquela época? Fulano, você faz da página 1 a 10. Beltrano, 11 a 20. Ciclano, 21 a 30. E eu a capa, né? No dia da apresentação, o Beltrano faltou. Aí a professora, cadê a parte dele do trabalho? Quem vai apresentar? Não, professor, o Beltrano faltou, dá 0 para ele. Alguém apresenta a parte dele? Não. Você trabalha em grupo ou em equipe? Grupo. Cada parte faz o seu e as partes não se interrelacionam. Personagens clássicos dessa época. Ou encostado, não quer fazer nada, mas ele cede a casa dele para fazer o trabalho e obriga a mãe dele a fazer o lanche. Qual é a condição? Ter o nome dele na capa. Outro personagem clássico, o formiguinha, aquele que só trabalha. Galera, deixa que eu digito. Galera, deixa que eu passo a limpo. Na minha época era deixa que eu datilografo. Deixa que eu passo a limpo. Mas no dia da apresentação, pelo amor de Deus, alguém apresenta no meu lugar. Não dou conta de apresentar em público. Lembra desse personagem? Talvez você era um deles. Outro personagem, o líder nato. É aquele que no grupo manda. É isso que tem que fazer. É aquilo. Esse é o melhor assunto. Esse não dá. O cara é tão autoritário que dá vontade de mandar ele pro raio que eu parta. Mas sabe qual é o problema? As ideias dele são boas. Só que ninguém quer fazer porque ele é autoritário. E sem ele o grupo também não anda. Só que ele mesmo não faz nada, só manda. Só que tudo que ele manda está certo.
Vamos para as empresas hoje. Nas empresas hoje, são os mesmos personagens daquela época ou não? Idênticos, não mudou nada. Isso é trabalho em grupo. A questão fala, ó, estrutura informal. Se a estrutura é informal, não é grupo, é equipe. Aonde não é o chefe que determina quem são os membros da equipe. A equipe se forma por afinidade. E isso numa visão moderna de empresa, no que se aproxima daquilo que eu expliquei mais cedo, chamado gestão de competências. Equipes autogerenciadas, não tem chefe. Todo mundo é líder de si mesmo, todo mundo é líder do grupo inteiro e todo mundo é liderado. Quando que eu assumo a liderança numa equipe informal autogerenciada? Quando é necessário um assunto que eu domino. Quando é um assunto que outro colega domina, ele assume a liderança genuinamente, sem ninguém impor. Isso é um grupo informal. Então, se isso é grupo informal, isso proporciona rapidez dos processos? Sim. Agora sim, né? Certeza, correto. Isso complementa a estrutura formal? Sim. Hoje em dia, dá para imaginar uma empresa só formal, onde o gerente determina quem são os coleguinhas do grupo e não a própria equipe se autoconstituir? Ninguém quer trabalhar numa empresa hoje rígida em que o gerente escolhe tudo e você não opta e não opina por nada. Então, complementa a estrutura formal? Complementa. Motiva e integra as pessoas quando tem grupos informais? Muito melhor trabalhar com essa liberdade de eu me juntar a quem eu tenho afinidade do que trabalhar com alguém que eu não tenho afinidade alguma. Isso é estável? Quer coisa mais estável do que a afinidade? No grupo formal, a empresa me demite, eu saí da empresa, não tenho estabilidade alguma. No grupo informal, a empresa me demite, eu continuo amigo da galera que continuou na empresa. E de repente essa galera sai da empresa, a gente monta uma empresa própria, nós todos contra a empresa que éramos funcionários antigamente. Um grupo informal é muito mais estável, ele dura a vida inteira, com base na afinidade. E o grupo informal é destituído de líder? A questão é errada. Ser estável e constituído. Ser estável e destituído de líder, não. O único erro da questão, destituído do líder. Todo grupo informal tem líder. Lembra da época da adolescência? Seu grupo de amigos que você fazia parte, não tinha um líder que sempre determinava onde ia ser a balada do fim de semana? Alguém elegeu esse líder? Alguém escolheu esse líder? Ele assumiu naturalmente, mas ele é o líder. Todo grupo informal tem um líder. Todo. Esse líder pode ser destituído a qualquer momento. Basta o grupo se rebelar contra ele. Mas tem líder. Aonde está o único erro da questão? Ser estável é correto. O erro está aqui. Tem que ser constituído de líder. E aqui está dizendo que é destituído de líder. Só isso que está errado. Beleza? Então, de novo, para fechar. Os grupos informais precisam ter um líder? Sim. Mesmo que seja um líder só para fazer o leve trás com a cúpula, mas tem que ter um líder. Grupo sem líder não existe. A não ser que seja gestão de competências no nível avançado. E aquele outro lado? 2050. Aí sim. Né? Então, eu estou falando, na adocracia, no nível avançado, que nenhum país vive ainda, a gente vai chegar num nível que nenhuma equipe tem líder. Mas isso ainda não existe. Entende? Aqui não está falando de adocracia, está falando apenas de grupos informais. Que é o primeiro passo para chegarmos lá na adocracia. Essa ausência do líder, ela só vai poder ser verificada em adocracia. Na adocracia avançada. Não na adocracia embrionária que a gente ainda vive. Outra, acerca de técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos, Júlio Itens. Em um processo, a decisão é representada por um retângulo. Ah, ela lascou. Pelo símbolo do retângulo. Para isso a gente tem que aprender a desenhar fluxogramas. Que a gente vai aprender depois. Mas, vamos lá. O fluxograma é a representação gráfica das etapas de um processo. Aonde? Os símbolos mais usados: retângulo, circunferência achatada e losango. São os símbolos mais usados. Decisão é no losango. Por quê? O processo vem daqui de cima e dentro do losango sempre vai vir uma pergunta. Então, por exemplo, na entrega de documentos num órgão público, o protocolo tem a tarefa de entregar em até 24 horas se o documento for oficial. Se o documento é particular, tem até 48 horas.
Então tem que vir a pergunta: é oficial? O documento é oficial, tem até 24 horas para entregar. Isso é no fluxograma, né? Fluxograma, estou desenhando o fluxograma agora. O documento não é oficial, tem até 48 horas para entregar. Então aqui é o sim, aqui é o não. Por que uma decisão no fluxograma sempre vem representada no losango? Porque sobram 3 pontas com 3 possíveis respostas: sim, não e talvez. Cabe talvez para essa pergunta: é oficial? Ou é ou não é? Então aqui a gente deixa em branco. Sim, é oficial, continua o fluxograma para cá. Não, não é oficial, continua o fluxograma para baixo. Então aqui não é um momento de decisão. Se é uma pergunta, se é uma decisão, sempre vai vir num losango e não em um retângulo. Questão errada. Depois a gente vai ver melhor fluxogramas. Não vou explicar fluxogramas agora, porque isso faz parte de uma das ferramentas de gestão da qualidade. Quando entrar nas ferramentas, a gente entra em fluxograma. Então, nesse caso, questão errada. Agora é uma questão do mal, criada por alguém que representa um cão na Terra. Olha só. O BP, digo. E a decisão é representada por qual segundo? A decisão é losango. Eu acabei de falar. Finalzão. Qualquer decisão é losango. Tá? O BPMN. Detalhe, a banca ainda foi legal, porque ela colocou a tradução em inglês, o que é BPMN. E quando a banca só coloca o BPMN, segue a curva ABC, representada pelo JIT, dentro do gráfico IFO. Putz, lascou, cara. Eu já vi uma questão do SESP com 4 siglas e sem explicar o que era cada sigla. Ah, vai pro Rádio Pacto. Mas enfim, Business Process Management Notation. Eu sei que minha pronúncia não é legal, vamos lá. Business é o quê? Negócios. Process? Processo, muito bem. Management? Gestão. Notation. Notação. Beleza. Registra um conjunto de notações utilizadas para mapeamento de processos. Tu nem precisa saber inglês, pode saber embromation que dá para responder. Pelo embromation, certo ou errado? Questão correta. Isso é exatamente o BPMN. O que é o BPMN? O gestor de processos, ele precisa fazer uma série de anotações sobre características do processo que ele está avaliando, ideias que ele tem na hora para melhorar o processo, para depois organizar essas ideias e desenhar um novo fluxograma. BPMN é o conjunto dessas notações que ele faz. Questão correta. Outra. O processo é caracterizado por possuir um tempo finito no desenvolvimento das suas atividades, além de não ser possível a sua repetição. Primeiro, o tempo realmente é finito. Um processo tem que terminar um dia. Agora, falar que não é possível repetir, então peraí, numa fábrica, eu fabrico carros e não fabrico mais os mesmos carros no dia seguinte? O processo ele tem que ser repetido continuamente até eu decidir mudá-lo. Que está errado. De acordo com a abordagem por processos, todo processo consiste em um conjunto de atividades desenvolvidas e executadas por máquinas, com a finalidade de alcançar uma meta organizacional. Eu posso até ter alguns processos que são executados por máquinas em algumas etapas, mas não esquece, tem que ter sempre alguém para apertar o botão power da máquina. Então nenhum processo é executado na sua totalidade por máquinas. Questão errada. O fluxograma é empregado para representar um processo de maneira esquemática? Pô, é um esquema. Como começa o processo, como termina, inputs, outputs, elementos transformadores, fronteiras, feedbacks. Questão correta. Até aqui tranquilo? Mapeamento, análise e melhoria de processo. Bom, o que é mapear um processo? É colocar o processo no papel. O que é analisar o processo? Perceber os gaps, os gargalos, os erros, que podem ser melhorados. E o que é melhorar o processo? Sugerir uma melhoria, sugerir um novo processo. Independente da metodologia, eu sempre tenho que seguir essa trilogia. Mapear o processo atual, analisar e melhorá-lo. Eu poderia explicar isso na teoria. Na teoria você esquece. Vamos para a prática. Mas para a prática teórica. Então olha só. Mapeamento, análise e melhoria de processo. Vou colocar aqui uma situação real. Estou nesse momento promovendo vocês ao cargo de gestores de processo, onde temos um problema. Vamos fazer de conta que o nosso órgão é o MPU
com 15 mil funcionários trabalhando lá dentro todo dia, e eles estão reclamando do seguinte: quando os correios entregam as correspondências, está demorando muito tempo para chegar nos setores. Essa é a reclamação. Primeira coisa que eu tenho que fazer: mapear o atual processo de entrega de correspondência lá no MPU. Quais são os símbolos de mapeamento para fluxogramas? O retângulo significa o processo ou uma atividade. Um retângulo meio itálico, que é a entrada ou saída de um processo. O losango, que é uma decisão. Uma bolinha, que é um conector que conecta com outros processos e aí vai para outras folhas. O início e o fim de um processo numa circunferência achatada. Um documento sempre com esse símbolo de um retângulo ondulado cortado aqui embaixo. Um triângulo para cima significa um arquivo temporário, um triângulo para baixo, um arquivo definitivo. Eu tenho que usar para todos os fluxogramas necessariamente todos os símbolos? Não. Todos os fluxogramas respeitam estas definições? Não. Existem 8 tipos de fluxogramas nesse planeta. Eu preciso saber os 8 tipos de fluxograma para a minha prova? Só se no edital estivesse escrito assim como está em alguns editais: técnicas de fluxogramação. Isso não está no TST, não está no TRT, ufa, aleluia, graças a Deus. A profissão faz decisão é o mesmo em todos Sempre, os decisão é outros? sempre, nos 8. Tá. Sabe o que vai mudar? Em alguns, o início e o fim é o retângulo e o losango achatado são etapas. Nos outros, processo e atividade são retângulos e o início está no losango achatado. São só trocas de definições entre os símbolos, mas sempre o losango é decisão, sempre. Bom, qual é o método tradicional? Esse que está aqui na tela. Esse é o que você precisa saber. Então, olha só, o que é mapear o processo? Mapear um processo é colocá-lo no papel. Eu poderia escrever um processo por escrito, mesmo por extenso, no papel? Poderia. Quantas linhas eu levaria para escrever esse mesmo processo que eu vou falar para vocês? Olha só, os correios entregam a correspondência lá na recepção do MPU. Início do processo, losango achatado, a correspondência chega na recepção. O que a recepção faz com essa correspondência? Filtra e envia para onde? Protocolo. Da recepção vai para o protocolo. O que o protocolo faz com essa correspondência? Faz um segundo filtro mais criterioso, percebe se a correspondência é oficial ou é particular. Se é uma correspondência oficial, qual é o prazo que dentro de qualquer órgão público tem para chegar na mão do destinatário? 24 horas. Isso a gente estuda lá em arquivologia. Qual é o prazo que uma correspondência particular ou não oficial tem para chegar na mão do destinatário dentro do órgão? 48 horas. Então agora vem o quê? O momento de uma decisão. A correspondência é oficial? Sim, ela é oficial. Continuamos o caminho para cá. Não, ela não é oficial. Continuamos para cá. Sendo oficial, qual é o prazo que eu tenho para chegar na mão do destinatário? 24 horas. Processo encerrado. Chegou na mão dele. Não é oficial. Qual é o prazo que eu tenho? 48 horas. Chegou na mão dele. Acabou o processo. O que eu estou fazendo aqui por enquanto? Mapeando o processo atual. Acabei de mapear. Quantas etapas temos da entrega de correspondência no MPU? 1, 2, 3, 4. Não 5, 4, porque eu tenho 2 caminhos. Primeira pergunta. Mapeamos. Agora a gente vai analisar. Tenho como reduzir etapas? Antes disso, algumas informações a mais que eu devo ter. Quantas pessoas estão trabalhando na recepção? Vamos supor que são 4. Quantas pessoas no protocolo? 4. Quanto tempo leva da recepção para o protocolo? Vamos supor que leva 2 horas. Pronto, coloquei mais informações. Vamos lá, começando a analisar o processo. Temos a entrega na recepção com 4 recepcionistas que os correios entregam para eles. A recepção filtra rapidamente essas correspondências, vê se não tem nenhuma carta bomba, passa no detector de metais para ver se está tudo tranquilo e seguro e manda para o protocolo. Lá no protocolo tem 4 funcionários que separam as correspondências, o que é do gabinete do ministro, o que é dos funcionários do gabinete, o que é dos analistas administrativos, o que é dos técnicos administrativos, separa tudo isso, tem até 24 horas para entregar sendo oficial, e até 48 horas para entregar não sendo oficial.
Os servidores do MPU todos estão reclamando que 24, 48 horas é muito tempo. Querem receber mais rápido. O que você vai fazer agora? Melhorar o processo, que é a terceira etapa. Por enquanto, a gente não acabou de mapear usando técnicas de fluxogramação? Se eu coloco esse processo em texto, quantas linhas eu ocupo para explicar isso? Uma página inteira. Se eu coloco em desenho, não foi rápido? Não existe aquela frase arrogante, não entendeu o que é que eu desenho? Então o fluxograma você já desenha logo, porque todo mundo entende. Se eu der isso na mão de uma pessoa ignorante no sentido acadêmico, um semi-analfabeto lá do órgão, ele consegue olhar para o fluxograma e entender? Consegue. Se eu escrevo em texto, ele consegue entender necessariamente? Não. Se eu entrego um desenho desse na mão do servente, que naquele caso é alguém, infelizmente, sem educação completa no sentido acadêmico, ele consegue sugerir melhorias? Olhando para o fluxograma, sim. Lendo em texto, talvez não. Então, para que serve fluxogramar um processo? Transforma em desenho que todo mundo entende. Esse é o principal objetivo. Beleza, mapeamos. Deixa eu pular essas questões, já volto nelas. Mapeamos, agora a gente vai analisar o processo. Qual é a técnica que eu uso para analisar o processo? Uma técnica chamada 5W2H, que é a mesma técnica que a gente usa para o que a gente já viu, que é o quê? Planejamentos operacionais. O que é o 5W2H? What, where, why, who, when, how e how much. 7 perguntinhas que toda criança já nasce falando. Que é isso? Por quê? Com quem? Como? Quando? Quanto tempo leva? Quanto custa? E eu ainda incluo mais uma pergunta que é a mais chata de qualquer criança. Tá chegando? Você começou uma viagem de carro, falta 1.200 km, o moleque já está perguntando se está chegando. Enfim. What, where, why, who, when, how e how much. Perguntas são: o que é o processo? Você está analisando. É o processo de entrega da correspondência no MPU. Onde o processo é realizado? Na recepção e no protocolo, com 4 recepcionistas e 4 pessoas do protocolo. Quem realiza esse processo? Os 4 recepcionistas e os 4 que trabalham no protocolo. Quando esse processo é realizado? Todos os dias assim que chega a correspondência, às 7, 8 da manhã. Por que esse processo é realizado? Porque a correspondência tem que chegar no ponto destinatário. Como esse processo é realizado? Desse jeitinho que a gente já explicou. Quanto tempo leva? Quanto custa? São as outras perguntas. Agora a gente vai melhorar o processo. Quero sugestões de vocês para fazer esse processo ser mais rápido, menos etapas e maior qualidade. Mais rápido, menos etapas, mais barato e melhor qualidade. Diga. Vamos lá. A recepção já separar a correspondência e já enviar para os setores? Não. Não dá. Ela já separar o pacotinho para oficial? A própria recepção já separar o que é oficial? Não. Já tem identificado? Já, mas você tem que prestar atenção no envelope, ver detalhes. Se a recepção fizer isso, quantas pessoas entram no prédio do MPU todos os dias? Milhares. Se a recepção parar para fazer isso, está vendo onde vai a gestão de processo? No detalhe por detalhe. Eu estou fazendo vocês se colocarem mesmo na posição do gestor de processo. Se eu faço isso na recepção, o que vai acontecer? A gente vai ter uma fila tão monstruosa do lado de fora de pessoas querendo entrar no órgão e não conseguindo, só porque estão separando a correspondência. Não, essa sugestão não. Outras ideias? Tudo vira 24. Oi? Todo vira. Beleza, entrega tudo com 24. Mas eles não estão reclamando só das 48, estão reclamando das 24 também. Eu quero reduzir as 24 também. Como é que eu faço? Aumento a recepção da entrada no protocolo direto. Show de bola. Se é uma carta bomba, se tem antrax, vai contaminar todo mundo dentro do órgão. Não. Na recepção contamina só a entrada. No protocolo contamina o prédio inteiro. O protocolo fica lá embaixo, no subsolo. O protocolo nunca fica perto da recepção, por questão de segurança. Se é uma carta bomba, explode a recepção, morre 10 pessoas. Se explodir o protocolo, cai o prédio inteiro. Vocês nunca pararam para pensar nisso, mas o protocolo fica lá dentro, lá internamente, justamente por uma questão de segurança.
Qualquer um pode ser louco de mandar a carta-bomba para um órgão público. Tudo bem que no Brasil não tem atentado terrorista, graças a Deus, mas até alguém tem a ideia de mandar uma carta-bomba para o Palácio do Planalto. Eu apoiaria, mas enfim. Não, tô brincando, não apoiaria. Já teve. É porque tá gravando. Sem gravar, eu apoiaria. Sem gravar, eu apoiaria. Olha só, galera. Nos anos 80 era mais frequente essa ideia. Era bem mais frequente. Olha só. Vamos ser gestores de processo de verdade. Se eu levar o protocolo lá para a recepção, eu perco uma questão de segurança. Porém, eu poderia levar as pessoas do protocolo para a recepção, sim. Aonde eu teria um novo setor, que eu chamaria agora o seguinte. Então, vou fazer aqui mesmo. Olha um novo processo, vê se vocês concordam com a minha ideia. Critiquem se não concordarem, por favor. Eu posso criar um novo setor, que eu vou chamar de Recep-Prot. Recepção e protocolo ao mesmo tempo. Ao invés de eu permitir que as correspondências cheguem direto no protocolo, como você sugeriu, eu coloco o protocolo lá na recepção. Eu não tinha 4 pessoas e 4 pessoas? Eu vou treinar quem recepcionar protocolar, eu vou treinar quem protocola recepcionar. Se eu faço isso, talvez eu não precise de 8. Talvez eu consiga com 6. Talvez, não estou garantindo. Reduzir 2 pessoas por enquanto, não reduzir? Já deixei esse processo mais barato. Já eliminei essas 2 horas, não eliminei? Que está tudo num setor só? Só que ainda continua a pergunta. É oficial, sim ou não? E os prazos? A questão é, pergunto a vocês, seria possível, seria viável nós chamarmos o RH e começarmos uma mudança de cultura organizacional, convencendo o servidor do MPU de, ao invés de esperar na sua sala a correspondência chegar, ele assumir o compromisso de toda vez que bater o cartão de ponto antes de entrar no prédio, já ver se tem correspondência para ele e já pegar? Sim. Pode ser que dê certo. Oi? Também. Pode ser que dê certo, pode ser que não, porque é uma mudança. E o ser humano é averso a mudanças. Agora vem cá. O alto ministro, o chefe do gabinete, esse vai tirar a bunda da cadeira e vai buscar? Esse ele quer na sala dele. Então olha só. Vamos fazer o seguinte, eu não tinha tirado 2 pessoas. Claro que você vai deixar muita gente para chegar e para 6 pessoas atenderem. Claro que eu vou ter que fazer uma reforma, deixar um balcão maior. Claro que eu vou ter que criar uma estrutura de informatização avançada, como você falou, do e-mail, avisar que a correspondência chegou. Claro que eu não vou concentrar fisicamente as correspondências nesse balcão. Eu já não posso deixar um escaninho de cada funcionário? Um exemplo? Um escaninho para cada departamento? Estou viajando, tá? Mas vamos chamar uma pessoa de volta. Eu tinha tirado 2, vamos chamar uma de volta. Vou ter 7. Essa pessoa que eu chamei de volta, essa vai levar na sala dos VIPs. Chefes de gabinete, ministros, etc. Os OEAC, os técnicos e os analistas que venham buscar. Aí a pergunta deixa de ser, é oficial? A pergunta passa a ser outra. A pergunta é VIP? Se é VIP, alto chefe de gabinete, diretor de órgão, ministro, entrega-se pessoalmente. Fim do processo. Entrega quando? Imediatamente. Chegou a correspondência, já entrega. Não, não é VIP, é para funcionário comum. Aí venha buscar. Vamos tentar mudar essa cultura organizacional, de fazer o servidor ir lá buscar. Não sei se vai dar certo. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é uma mudança que pensada hoje garante que vai funcionar. E existem 3 tipos de melhoria que podem ser adotados na gestão do processo. Olha os tipos de melhoria. Primeiro tipo de melhoria, ação corretiva. É quando eu penso algo que já vai corrigir o problema. Não é o caso aqui. Outro tipo de melhoria, ação adaptativa. É uma ação tomada para bloquear ou atenuar os efeitos de um problema quando constatada a impossibilidade da eliminação. Não é o caso. Esse problema pode ser eliminado. A gente vai testar. Então o que a gente acabou de sugerir não foi uma ação adaptativa, nem foi uma ação corretiva. Foi uma ação provisória. O que é ação provisória? É a definição. É uma ação tampão que deve ser adotada quando o processo não pode parar. Pode parar a entrega de correspondência no órgão, preparar para pensar o que fazer? Não pode parar. Isso é uma ação tampão. Criei uma outra alternativa enquanto eu vou pensando melhor. E eu vou já analisando se essa nova tentativa dá certo ou não. Vamos supor que a gente percebeu o seguinte: as pessoas começaram a reclamar que tem que ir lá buscar, mas se adequaram.
10 dias depois estão lá buscando, sem reclamar. Deu certo. Essa ação que era provisória se transformou numa ação corretiva. Não deu certo. As pessoas não querem buscar, pronto, acabou e não tem jeito, não vão buscar. Vou ter que pensar outra solução. Não vai ser essa. Ou volta mais gente, ou adequa o processo, muda a realidade do processo. Enfim, estabeleça um padrão de segurança maior quando as correspondências chegam e de repente eu faço, sei lá, o próprio carteiro ir lá entregar na sala da pessoa, depois de verificar a segurança da correspondência. Enfim, eu vou pensar outras soluções. Mas se eu conseguir alterar a cultura organizacional, isso dá certo? Dá. Vamos supor que deu certo. Ninguém reclamou, 10 dias depois as pessoas se adequaram. Tenho que me fazer algumas perguntas para ver se realmente deu certo. Que perguntas eu me faço? Primeiro, eliminei a duplicação. Existia uma duplicação aqui. A correspondência ia para a recepção e ia para o protocolo também. Agora só vai para um setor só. Eliminei a duplicação. Sim. Avaliei o valor agregado. Se eu fizer uma pesquisa para as pessoas perguntando o que elas acharam depois da mudança implementada, eu estou avaliando o valor agregado. Sim, se eu fizer isso. Terceiro, simplifiquei o processo. A gente reduziu etapas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Reduzir. Reduzir o tempo de ciclo do processo, se der certo. Eliminei as 2 horas, eliminei as 24, 48 horas. Sim. Tornei esse processo a prova de erros. A prova de erros ele não é. Pode dar algo errado. Se naquele dia deu pau no sistema do órgão que não consegue avisar o servidor que a correspondência chegou, deu pau. Ele não é a prova de erros. Padronizei o processo. Se ele der certo, se torna padrão. Ok. Fiz parceria com fornecedores. Caramba, esqueci de pensar nisso. Não são os correios que entregam a correspondência no MPU todo dia? Vocês acham que vai um carteiro com uma sacola no braço para entregar a correspondência no MPU? Vai uma van inteira. Todo dia cedinho entregar correspondência no MPU. Se os correios é um serviço do governo, se o MPU é um órgão do governo, será que eu não posso, MPU, criar um acordo com os correios para me entregar a correspondência do dia exatamente todo dia no mesmo santo horário? Porque se ele fizer isso, eu consigo organizar melhor as correspondências para distribuir para os funcionários quando eles chegam ao serviço. É fácil de fazer. Se eu fizer isso, fiz parceria com fornecedores. Penúltima pergunta. Esse processo é questionável ou não? É. Ele permite que as pessoas critiquem. Ele permite que as pessoas incluam novidades e novas ideias. Ele é questionável. Que bom. E por último, conseguir alguma coisa nesse processo? Automatizá-lo ou mecanizá-lo? Sim. Eu não estabeleci um cartão de ponto que já me avisa se tem correspondência quando eu bato o cartão de ponto? Uma luzinha que acende. Automatizei e mecanizei. Se a resposta às 9 perguntas for sim, o processo deu certo. Se a resposta a 8 das 9 perguntas for sim, melhorei o processo. Se a resposta à maioria das 9 perguntas for sim, você está no caminho certo. Se a resposta à maioria das 9 perguntas foi não, você não está conseguindo economizar, não está reduzindo etapas e não está gerando melhora da qualidade. Percebe? Eu não preciso ter as 9 respostas sim. Mas se a maioria é sim, eu estou no caminho certo da gestão de processo. O que você acabou de fazer agora? Você mapeou o processo que existia, você analisou detalhes do processo que existia e você sugeriu melhorias, que podem ser melhorias numa ação corretiva, ou adaptativa, ou provisória. Ao invés de ficar lendo o texto explicando a teoria, desse jeito você não esquece mais qual é a diferença entre mapeamento, análise e melhoria. Beleza?